Terça-feira, 1º de julho de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Buracos em ruas e avenidas de Passo Fundo é o resultado da chuva dos últimos dias. A Secretaria de Obras do município quer aproveitar o tempo seco para fazer os reparos. Ronda Social percorre ruas e bairros de Passo Fundo em busca daqueles que não têm para onde ir. Essa é a segunda reportagem da série Como Driblar o Frio. Há pouco mais de um mês para o Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, nós vamos conversar hoje com Paulo Dutra, o coordenador do evento, que vai falar sobre como estão os preparativos e também como utilizar da tecnologia para ajudar pacientes que estão em tratamento intensivo. E ainda desfile do curso de Design de Moda da UPF trata de 2 temas, tecnologia e um olhar sobre o Brasil. Então continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. A chuva dos últimos dias tem prejudicado algumas ruas e avenidas de Passo Fundo. A Avenida Brasil, principal via do município, está com buracos e imperfeições. Um dos motivos, o acúmulo de água. Foi tanta chuva nos últimos dias que a pavimentação asfáltica de Passo Fundo, especialmente a mais antiga, não suportou o acúmulo de água. Até amanhã desta terça-feira, já choveu em Passo Fundo mais que a média esperada para todo o mês. Foram 285 milímetros de chuva, 150 acima da média. Este registro de quantidade de chuva é histórico em Passo Fundo. Há 34 anos nunca choveu tanto no mês de junho no município. A Secretaria de Obras de Passo Fundo vai aproveitar o tempo seco desta terça e quarta-feira para começar a recuperação asfáltica. O serviço vai contar com 4 equipes. E quem tem interesse em fazer solicitação para a recuperação do asfalto em seu bairro ou em alguma rua que você sabe que ficou prejudicada, deve entrar em contato com a Secretaria de Obras de Passo Fundo. O telefone é o 3316 7161. Bom, para quem enfrenta o frio e não tem um lar, um abrigo, a rua, às vezes, é a única alternativa. Essa realidade é enfrentada por um grupo que faz a Ronda Social. Eles percorrem as ruas e bairros da cidade nessas noites frias de inverno, em busca daqueles que não têm para onde ir. Essa é a nossa segunda reportagem da série Como Driblar o Frio. Olhando as imagens, é difícil acreditar que com esse frio e toda a chuva dos últimos dias, ainda tem gente passando a noite nas ruas. Mas sim, e elas não são poucas. Quem faz o cadastro destas pessoas é a equipe de Ronda Social da Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Passo Fundo. E é aqui que começa o nosso roteiro. Acompanhamos pelas ruas da cidade uma noite de trabalho da equipe. A primeira parada foi em uma esquina da rua Coronel Chicuta com a Avenida Brasil. Encontramos um senhor dormindo na calçada. A reação dele é de alguém assustado. Depois de alguns instantes, os agentes o convenceram em ir até o albergue municipal. Aqui, ele vai poder fazer a higiene pessoal, vai receber as principais refeições e vai ser feito todo o encaminhamento necessário de documentos pessoais. O resultado foi positivo. No entanto, esse é apenas um dos mais de 40 casos atendidos pela Ronda Social em Passo Fundo a cada semana.
A nossa equipe trabalha através de um convite. São feitos convites a essas pessoas para que elas façam adesão ao serviço. São convidadas muitas vezes a ir ao albergue municipal, mas certas vezes elas não aceitam, muitas vezes pela questão da própria dependência química, ou muitas vezes elas gostam do local que estão e não querem se retirar. E essas pessoas, elas não vão ser esquecidas. Outras vezes nós retornaremos e ofereceremos de novo a oferta de serviços. A equipe da Ronda faz abordagens para apurar dados e cadastrar as pessoas maiores de 18 anos. Essas pessoas passam a fazer parte do programa de atendimento, que tem a proposta de retirar os que estão em situação ou são moradores de rua. Com isso, tentamos acolhê-las dentro dos programas e das necessidades que elas tendem pela questão, muitas vezes, que elas estão na rua, e nós tentamos amenizar esse sofrimento, principalmente nesses dias frios que se aproximam. Ainda durante a noite, a equipe de abordagem se deslocou até um prédio onde tinham recebido a denúncia de um casal que estava morando na entrada do prédio. Ao chegar no local, a equipe encontrou somente cobertores e colchões. É uma característica assim, que é uma população flutuante nós temos, que nós não podemos hoje dizer que tem tantas pessoas de rua, porque elas todo dia estão chegando a Passo Fundo. Passo Fundo é uma cidade que está crescendo e que também as pessoas vêm através de um sonho de conseguir emprego ou oferta de uma grande opção de vida e às vezes se deparam com a realidade da rua. As rondas sociais são feitas durante o dia e também à noite. São 7 dias por semana de encontro com jovens, adultos e idosos que buscam na rua a moradia ou passagem. Essas pessoas, elas fazem um serviço muitas vezes nas sinaleiras ou até mesmo às vezes são catadores de papel e que muitas vezes durante a noite elas estão nesses locais onde nós fizemos diariamente essa ronda. A instalação das novas lixeiras em Passo Fundo foram transferidas. De acordo com a Secretaria de Transportes e Serviços Gerais, essas novas lixeiras serão colocadas em áreas da cidade com uma grande concentração de pessoas e também nas praças do município. Outras informações você pode conseguir com a Secretaria de Transportes e Serviços Gerais de Passo Fundo. O número é o 3316-7199. E falta um pouco mais de um mês para o Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. Esse é um evento que movimenta toda a cidade e também municípios da região. Durante os dias de festival, as ruas ficam diferentes, a fotografia muda, são outros idiomas e costumes convivendo com os passofundenses. Para falar um pouquinho sobre os preparativos, nós convidamos o presidente do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, Paulo Dutra. Sempre muito bem-vindo ao PFTV, é um prazer te receber aqui. Obrigado. Principalmente que a UPF é uma grande parceira do festival, né? Bom, e olha, o Paulo Dutra dá início a uma série de entrevistas que nós vamos fazer até o final da semana, mostrando diferentes aspectos do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo. Mas, Paulo, hoje você está trabalhando com quais demandas que dizem respeito aí aos preparativos do festival? Bom, a principal sempre tem sido os recursos financeiros, né? Que a gente continua ainda captando e precisamos. A gente conseguiu, da Lei Rouanet, em torno do compromisso de empresários de 50% daquilo que a gente precisa ainda, né? Então a gente conclama a comunidade a nos auxiliar nesse sentido. Isso, nós estamos falando de R$1,5 milhão de reais, que é aproximadamente o orçamento do festival? É 1,2 milhão. 1,2 milhão. Esse é o orçamento total do festival, né? Mas nós temos outras demandas que a gente está trabalhando agora, que é o treinamento dos voluntários, que está ocorrendo aos domingos, à tarde no Clube Caixeral. Nós temos trabalhado bastante porque o Festival do Passo Fundo tem um conceito bastante elevado em termos de organização. E nós tivemos até recentemente uma matéria publicada num jornal lá do Canadá, em Quebec, onde menciona o festival através de uma agência de turismo e um jornal que mencionam o festival como um dos destinos
do Canadá e americanos para virem ao Brasil, Olha só, né? isso Dentre 5 aumenta a eventos. tua responsabilidade, já nem dorme mais direito, não é, Paulo? Quase isso. A responsabilidade da gente aumenta, né? Mas ao mesmo tempo deixa a gente bastante feliz, né? Pela repercussão do trabalho que é feito aqui em Passo Fundo, né? Tem toda a questão que envolve a montagem da estrutura, não mais em formato de lona de circo, e sim como foi na última edição, o Casarão da Cultura, né? Que começa a ser montado quando? Olha, nós pensamos que no dia 15 agora de julho deve iniciar a montagem, porque ela deve demorar aproximadamente um mês até o dia da inauguração do festival, que é 15 de agosto. Mas nós já começamos a trabalhar na lona um tempo antes, no Casarão da Cultura, né? A venda de ingressos vai ser lá, os ensaios, a preparação toda vai ser no Casarão, lá no Parque da Gare. Então, a montagem começa já, né? Bom, o festival começa numa sexta-noite e segue até o sábado da outra semana. O valor dos ingressos já está definido, Paulo? Sim. A noite de abertura e a noite de encerramento será R$ 14,00 a inteira e R$ 7,00 a meia. Nas outras noites serão R$ 8,00 a inteira e R$ 4,00 a meia. A meia entrada é para estudantes e também idosos. Idosos, né? Conforme a lei municipal determina que seja assim, nós faremos, cumpriremos a lei. E nos dias abertos a estudantes, que é manhã e tarde, que nós temos espetáculo 9h30 às 14h30, são R$ 2,00 o valor do ingresso, né? Sendo que estudantes carentes, obviamente, pessoas carentes, durante o dia, não vão pagar ingresso. Né? Que bacana. Ainda dá tempo das escolas se organizarem e agendarem a sua turma, a sua escola para assistir a apresentação. A gente acompanha aí algumas imagens de edições anteriores do festival. Sim, sim. Nós estamos com a abertura, o agendamento preparado já, estão sendo feitos. As escolas municipais de Passo Fundo devem procurar a Biblioteca Pública Municipal. E também através de e-mail que já foi encaminhado para todas as escolas. As escolas estaduais de Passo Fundo, de outras regiões, as escolas particulares e de outros municípios, também essas devem procurar a coordenadoria da 7ª CRE, 3316 26 52, com a professora Jandira. Bom, Paulo, a gente quer saber ainda quais são os grupos que estão confirmados para vir, os que você ainda segue negociando, destaques dessa edição. Então, eu te convido para permanecer aqui com a gente. Nós vamos fazer agora um intervalo, mas na volta vamos seguir falando sobre o Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo e veja também como a tecnologia ajuda na recuperação de pacientes que estão em tratamento intensivo. E ainda tem também um desfile de moda que mostrou as influências da tecnologia e um olhar sobre o Brasil. Os detalhes a gente mostra já já.